Oi, pessoal. Esperando a Carol entrar aqui. Oi, Fábio, Luciana. Obrigada por terem acessado. Esperando a Carol entrar aqui. A Carol disse que já tá vindo. Hoje a gente vai falar sobre biomimética. E aí ela vai trazer uma abordagem de como os processos de biomimética podem ajudar, né, a gente nesse período de pandemia. Meu som tá bom? Podem escrever sim ou não. Tá bom, porque senão eu coloco o fone aqui. Vamos ver se eu não vou dar eco pra Carol. Obrigada, gente. Esse começo eu acho muito engraçado, porque eu falo, vocês escrevem e eu fico aqui esperando. Perguntem alguma coisa aí, gente, até a Carol vir. Oi, Ronaldo. Aí a Carol entrou. Ei, Olá! tudo bom, Carol? Tudo bem, e você? Tudo bom. Você tá me ouvindo bem ou tá com eco? Porque a Não, hora eu tô, que entra, tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo beleza, então bem. tá. Você me ouve também? Ouço bem. Eu Legal. tava aqui fazendo charme pro pessoal que tava entrando. Ana é charmosíssima, então vai dar super certo essa Ai, live. Eu gente, é já horrível adorei. esse começo, porque a É, gente, tipo, a gente fala, eles escrevem, é, sabe? Se é lá, se tem engraçado. gente rindo de cara feia, sei lá. É bem engraçado. Eu tava lendo muito sobre o uso de Zoom, né, dessas ferramentas digital, e aí Sim. eles falam assim que no contato pessoal, um silêncio de 1,5 segundo já é considerado estranho. Então você faz uma pergunta, a pessoa demora 1,5 segundo para responder, você já fica Nossa, é a com morte. estranheza. Então no Zoom é tipo normal, e aqui em lives, em todo lugar, é normal o silêncio depois, né? Então a gente que nasceu analógico, né? A A gente gente fica fica assim, esperando, né? que Deixa eu ver ninguém se tá vai cadê. respondendo. Gente, eu coloquei até umas plantinhas ali atrás. Olha lá, Carol, é Ah, a sua plantinha é que a minha eu peguei. plantinha. Ai, que bom que ela tá bem. Tá Que bom que bem, ela tá tá bem. super recuperando. Não se Obrigada. preocupe. Gente, então, essa é a Carol, Carol Freitas. Ela vai falar com a gente sobre biomimética, que é um assunto não é novo, né, Carol? Mas assim, as pessoas têm começado a ter acesso a esse tema mais recente.
Eu acho que ele vem junto com esse advento do design, né? Então, ele também acompanha essa onda de como que metodologias científicas, processos novos ajudam a gente a conectar pessoas e tecnologia, porque no final é basicamente isso, né? A gente tem uma Verdade. disponibilidade de tecnologia aí para mudar o mundo e sabe-se lá como é que se usa, né? E aí eu acho que na pandemia agora isso vem mais evidente, mais forte, né? A gente está aprendendo a lidar com meios digitais que a gente não era tão... Assim, era acessível, mas a gente não tinha tanto costume, né? A Carol também, gente, trabalha com... Ela tem o Nous, que é uma consultoria de design e comunicação, né? E branding. Ela vai se apresentar, acho melhor. E aí... então, assim, ela permeia bem entre processo criativo e estratégia, soluções e tudo, né? Quase tudo. Faz tudo. Quase tudo que o mundo precisa. Enfim, a Carol, por sorte, é brasiliense também, porque eu acho que ela é uma das poucas especialistas de biomimética que o país tem, né, Carol? Acho que sim. Não tem tantas pessoas assim. Estamos crescendo. E Brasília tá super bem nesse ranking, porque acabou de formar mais um mestre em Que legal. biomimética aqui em Eu Brasília conheci. também, o Ótimo. Júlio, né? Então, Legal. estamos bem felizes. Sim. E aí, enfim, eu já andava atrás da Carol, porque eu sabia que ela tinha um nose e tal, tinha umas iniciativas legais, como o Napkin Talk, mas e tinha esse assunto da biomimética. Eu, cara, mas o que isso tem a ver com essas coisas que ela faz, né? Tipo, da onde que ela foi tirar essa coisa? Aí eu fui entendendo mais, assistindo os vídeos que você fazia e tal. Aí eu falei, nossa, tipo, como é que a gente não sabe disso ainda? Como é que todo mundo não tá fazendo isso? Enfim, né? E aí calhou que a gente foi se aproximando mais. E aí ela ofereceu um curso lá no Espaço D de biomimética, foi ótimo, eu fiz. Aconselho as pessoas a fazerem, inclusive a gente lançou uma parte dele online agora. Tá com um super preço promocional para os 10 primeiros inscritos. Então, olhem lá na nossa bio, tem um link lá. Aproveitem o super mega preço. E, enfim, eu fiz o curso. Pessoas, vamos dizer, ativas na cena de eventos e design da cidade fizeram também, né, Carol? E ficou evidente do tanto que o processo enfim, interessante e importante também. Mas agora eu vou Que bom. deixar a Carol, obrigada por ter vindo também. Eu que agradeço, Ana. A gente conseguiu se conectar, né? Conseguiu. A gente é engraçado que eu e a Ana estamos conectados em vários projetos, né? A gente acaba se integrando em vários pequenos projetos, pequenos grandes projetos. E aí a gente está conversando sobre essa live de biomimética, acho que desde janeiro, se eu não me engano. Nossa, porque antes essa live É bem ia por ser aí. presencial no ano passado, então a gente Isso, já falava dela no ano passado. Tipo um talk, né? E aí depois a isso. gente começou a falar dela ser online mesmo, né? E E aí deu conseguimos certo. agora. Sim, vai ser E é bem ótimo. legal, acontece na hora que tem que acontecer mesmo. Então, eu gosto de falar assim, eu sou um blend de muitas ideias, né? Eu não sei, eu nunca soube me intitular quanto profissional, então eu inventei um termo que é design multidisciplinar, que o design já é uma disciplina super multidisciplinar, né? A gente
A gente que é designer, quem foi formado em design, quem não for, eu explico por quê. A gente gera resultados, a gente gera ativos para o projeto de outras pessoas. É muito raro um designer trabalhar para si próprio. A gente tem até Sim. projetos de autoria, mas o poder do design está em fazer pelo outro, né? Então a gente se torna aí mestre em fazer coisas pelos outros, né? Ajudar os outros E a até otimizarem, quando a né? gente faz pra gente, a gente tá fazendo, tipo, um produto, né? Que teoricamente é uma expressão minha. Mas a gente tá fazendo para outros Isso. utilizarem, né? Então, E aí, acho que esse exercício de estar pensando no outro o tempo todo foi uma coisa que sempre me deixou muito inquieta, né? Então, eu entrei no design, aí eu ia vendo as áreas de design e falava, cara, não é isso ainda, vou mudar. Aí eu comecei com design gráfico, falei, não é isso ainda. Aí fui para design de produto, falei, não é isso ainda. Aí eu comecei a trabalhar com design de interiores, eu falava, não é isso ainda. Aí eu comecei a ir para a área hospitalar, eu falei, não é isso ainda. Eu mexi com prótese, com órtese, fiz prótese auditiva. E eu ficava, não é isso ainda, tem alguma coisa faltando. E essa inquietação. E aí foi nessa agonia que eu achei biomimética, né? Que aí quando eu li, assim, os sistemas naturais podem ajudar a resolver os problemas humanos. Aí eu fiquei, oi, né? Tipo, como é que fala mesmo? De onde é? E eu fui lendo no artigo, aquele negócio me instigou, sabe? Eu fiquei, como assim? Aí a pessoa dizia assim, é, todos os problemas que a gente vive, a natureza já criou e já testou há 3 bilhões de anos, né? Ela testa isso por 3 bilhões de anos. Então a gente não precisa partir do zero, né? A gente pode olhar para a natureza e aprender como ela faz. E aí aquilo, sabe aqueles memes que tem um meme que o bichinho faz assim, tipo com a carinha de lado. Foi essa carinha que eu fiz, como só que que eu eu não fiquei pensei com, nisso antes? como assim? Como eu não pensei nisso antes? Só que eu fiquei assim algumas semanas, né? Eu fiquei assim com a cabecinha torta assim algumas semanas pensando, né? Isso não é possível, né? Isso não é possível, porque a gente se vê como os seres que estão no topo da cadeia Da evolutiva, né? cadeia, Então sim. não faz sentido a gente olhar para o passado, né? Eu pensava muito assim. E aí, quando eu comecei os estudos naturais, aí foi a montanha-russa, né? Porque a gente vê que muita coisa não é exatamente assim. Tem muitos processos nossos que não foram criados em benefício do ser humano. E aí a gente começa a refletir muito assim, tá, então o que que a gente pode fazer? E aí esse foi o lugar onde eu me acalmei, onde eu achei questão suficiente para sentar e ficar lá assim, não é que é por aí mesmo, né? Então eu tô aí dentro da biomimética desde 2013, né? Foi a primeira formação. Então consegui me aquietar aí nesses últimos 7 anos dentro da esfera da biomimética. Que bom, né? Que bom! Mas se a gente for resumir para o pessoal o que é essa tal de biomimética? Legal. Biomimética, gente, esse palavrão. Mimetizar a biologia, né? Biologia é o estudo da vida, né? Eu acho lindo, né? Quando eu leio sobre esse termo. Biologia é o estudo da vida. E então, quando a gente está falando de biomimética, a gente está falando de olhar para a vida que está dentro do nosso planeta, em todos os seres vivos, todos eles manifestam essa vida, entender como ela opera, como ela responde aos contextos e aprender a partir das estratégias delas, né? Então, isso seria a biomimética. Trazendo para um termo mais técnico, né? A biomimética ela é uma ciência. Então, quando eu falo assim que ela é uma ciência, ela tem uma metodologia que a gente pode seguir passo a passo. Mesmo quem não é formado em biologia, sabe tudo de biologia, consegue entender como os processos naturais acontecem. Então, ela tem um passo a passo metodológico que ajuda a gente a caminhar dentro desse estudo da vida, se inspirar, entendendo ela como uma resposta, como um padrão de um jeito bem sistêmico, e trazer isso para os nossos projetos, né? Que é essa última etapa. Né? Então, eu aprendo a observar a natureza sobre um ponto de vista bem empático, não olhando a natureza como uma fonte de recursos ou uma coisa que eu tenho domínio, mas como um local onde a gente habita
e onde a gente aprende, onde a gente influencia e é influenciado. Eu aprendo a olhar para ela dentro dos padrões que ela opera, entender onde estão esses padrões e como que eu consigo traduzir isso para o mundo humano, né? O nosso mundo, ele é como se o nosso mundo explicasse um idioma um pouco diferente do idioma natural. Então, a gente que é biomimedicista, a gente aprende a fazer essa tradução, né? De forma que a gente não pegue uma cópia propriamente dita, mas a gente copia o porquê a natureza faz. Por que a Não é natureza chegou a essa conclusão? não é copiar o que é, né? Mas o processo, a inteligência de se operar daquele modo, né? Porque eu acho que na maioria das vezes, quando as pessoas veem, por exemplo, o descritivo do curso, que fala biomimética é a inspiração na natureza, né? Eu acho que vem muito essa coisa de, cara, eu tenho como se fosse uma cópia, né? Mas atrás do que existe sempre um processo e um porquê daquele jeito, né? E aí eu lembro de quando eu fiz o curso, a gente, na verdade, olha para o porquê que aquilo se desenvolve daquele jeito, né? E aí isso é uma resposta para, enfim, ações, né, de trabalho, soluções de processos de eficiência de gasto de energia, sei lá, você vai ter mais exemplos que eu. Cases temos muito, né? Temos muitos cases. Tem gente que aplica literalmente, né? Quando a gente fala assim, eu vou realmente emular a forma, né? Então eu vou pegar, vou entender ali por que aquela forma funciona e vou trazer. A gente pode imitar os processos também. Por exemplo, eu posso olhar para a clorofila, eu posso olhar para o nosso sistema digestório, eu posso olhar para a umidade do nosso corpo e entender como aquilo funciona também. E a gente também pode imitar o sistema inteiro, né? Então é muito comum hoje a gente ter, por exemplo, empresas que operam como florestas, né? Que a gente vê as árvores, o conjunto de árvores, né? O conjunto daqueles seres vivos, eles operam sempre numa consonância, né? Então, como que a gente pode trazer essa consonância também para o nosso mundo, né? Então, a gente pode orbitar sobre vários espectros, né? Quando a gente fala de biomimética, ela é bem ampla. Mas, independente desses espectros, a metodologia, ela segue igual. Isso que é interessante, é a mesma. E aí é isso que eu achei mais interessante, porque é um jeito de... Tem uma metodologia para poder olhar, né? Tem uma metodologia, tem um modo, vamos dizer assim, de olhar, de perguntar, de saber achar a resposta também. Então não é uma coisa aleatória de olhar, ficar encantado e é isso que eu vou fazer. Isso. É um processo mesmo, né? Ixi, fiquei preta. Isso, eu ia falar agora, o seu vídeo sumiu. Agora voltou, pronto. Eu ia te falar agora, acho que o vídeo sumiu. Fantasma aqui. Mas é bem por aí mesmo, que tem toda a sequência, né? E tem também parte da biomimética que a gente não usa necessariamente com a finalidade profissional comercial, né? A gente também tem parte dos estudos de biomimética que a gente pode usar como uma filosofia de vida, né? Digamos assim, que é se pautar por aspectos mais naturais. Então, tem muita gente que procura biomimética, mesmo entendendo a metodologia, entendendo que tem todo esse vazamento científico comercial, mas aplica também muito na própria rotina. Eu estudo um pouco de teoria U e eu gosto muito da teoria U porque ela fala que todas as mudanças elas precisam ser primeiro vivenciadas internamente. Né? Então, como assim, não adianta a Carol falar aqui sobre natureza se ela não tem conexão natural, se ela não respeita as plantas que ela tem em casa, se ela não respeita a vida, se ela não cuida do alimento, se ela não composta, se ela não traz isso como um estilo de vida dela, né? Então, quando a gente tem uma vivência interna dentro, a gente consegue manifestar fora. Então, tem muita gente que procura a biomimética como um caminho de reflexão,
né, sobre a vida, e de tanto refletir sobre isso, isso começa a sair pelos poros, né? E aí começa a implementar mudança, começa a implementar, a ser realmente um agente, né? Isso também, tem muita gente que busca a biomimética com essa finalidade, não só com essa função da aplicação em si, né? De gerar aí um case, né, no fim das contas, mas também como um passo de reflexão, também é uma das formas que a gente traz. E a gente não, né? Você probolou um tema para essa live que é: e se a natureza fosse a nossa mentora, né? Isso. Como é que funcionaria isso nesse contexto aí? E se, né? E se a E gente sim, pudesse trabalhar? Na biomimética, quando a gente estuda, a gente fala que a gente pode ter a natureza dentro de três esferas, né? A natureza como medida, né? Então eu vou medir ali o quanto que eu consigo, o quanto que eu posso expandir, o quanto que eu posso gerar, o que eu posso gerar. Então isso seria uma das formas da gente ver a natureza. Uma outra maneira da gente ver também a natureza é a natureza como mentora, né? Que foi o tema que eu escolhi para cá, que é a natureza como um ser mais ancestral que a gente, né? E que, portanto, ela pode indicar o que funciona e o que não funciona, que é mais ou menos o papel que os mentores fazem, né? Então, eles vão lá e indicam assim: olha, vai por aqui, vai por ali, a gente tem essa indicação. E a outra forma é a natureza como um modelo, né? Então, se eu for criar aí uma estratégia nova para minha empresa, qual modelo que eu vou pegar? Eu vou pegar o modelo ali da década de 2000, que é pautado na renda, no crescimento, que modelo que eu vou atrás, né? Então, a natureza ela também pode ser um modelo para a gente se inspirar. A natureza como mentora provavelmente é um dos mais profundos, porque é onde a gente identifica a natureza como modelo e como medida, que isso vai acabar fazendo parte desse trabalho dela como mentora, mas a gente desenvolve também um outro espectro que eu chamo de bioempatia, que é a gente entender a natureza como um ente natural que vai além da gente, não com as nossas lentes, não com o que a gente gostaria que a natureza fosse, mas com o que ela realmente é, e respeitar esse lugar, né, da natureza, respeitar que ela tem sistemas que são diferentes, ela tem operações que são vivas, né, são sistemas orgânicos e vivos que estão constantemente em movimentação. Então, vê-la como mentora parte do princípio da gente sair bastante da nossa zona de conforto e conseguir ver que existem outros parâmetros de construção. A biomimética, diferente de várias outras ciências, eu gosto de brincar com isso, falando que a biomimética ela é muito otimista. Não que a gente não queira saber o que aconteceu no passado e os erros. Isso é uma parte do processo. Mas a gente está muito mais interessado em saber qual é o próximo passo. Então, o que a gente pode fazer diferente? Né? O que a gente pode fazer para mudar? Porque quando as mudanças começam a ser implementadas, as pessoas começam a ter esperança do que pode ser feito. Né? Então, a gente traz muito essa responsabilidade, né? Então, ver a natureza como mentora vem muito desse princípio da gente ter esperança, assim, tem transformação ainda para acontecer. Exatamente. E existe uma resiliência, uma, uma adaptação e uma transformação, né? Que é Isso. que assim, que quando as coisas estão bem, ninguém reflete sobre isso, né? Ninguém É, pensa em ser resiliente, ninguém pensa em se adaptar, porque tá tudo andando do jeito é, que você quer. E aí eu acho que agora, nesse período, a gente está em contato com isso, né? A gente está cada vez sim, mais em contato. A gente teve uma live do Arthur da Vento, que ele falou sobre propósito e resiliência na área de finanças, né? E assim, e foi uma abordagem super, vamos dizer, o humanista para uma área que não é tão humanista assim, vamos dizer, né? Que a gente sim. fica lá olhando os números, ou chora ou ri. Exato, exato. Mas até isso está tendo que se transformar agora, né? Sim, É interessante pensar sobre isso.
estava conversando isso em uma outra live sobre o que seria mudança para a natureza. A gente está falando muito de mudança, né? Tipo, mudança, 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 mudança. E aí, o que seria mudança? O que seria mudar para a natureza? Né? E aí é interessante quando a gente vai para os estudos da natureza identificar isso, é que a mudança ela é a rotina da natureza, não existe a não mudança. Né? Um dos princípios que a gente identifica no planeta a gente chama de equilíbrio dinâmico. Né? Então, Sim. a gente tem uma tendência a achar que o equilíbrio são aquelas balanças estáticas, né? Onde a gente coloca os pesos iguais dos dois lados. Isso. Isso é uma invenção humana, né? Dentro do contexto natural, até a homeostase ela não dura tanto tempo, assim, ela dura uma fração de segundos e depois o corpo está lá tentando se adaptar novamente, né? Então, o equilíbrio ele é dinâmico, né? O equilíbrio ele vem pela dinâmica, ele vem pelo movimento. Então, a mudança ela é uma constante. A gente está mudando o tempo todo. E aí tem duas formas da natureza ver mudança. A mudança é inesperada, que ela vai trabalhar com resiliência, e que ela vai trabalhar também, por exemplo, duplicando as formas que ela se relaciona. Então, ao invés de eu colocar toda a minha energia, todos os meus recursos em um projeto só, num momento de mudança inesperada, eu vou colocar em dois, que é aquele velho ditado, né? Não vamos colocar todos os ovos na mesma cesta. Sim. Contextos de mudança inesperada a gente descentraliza, né? Que a gente gera redundância, a gente faz uma, faz duas, faz três, faz várias. Então aí a gente encontra algumas respostas. E a natureza também trabalha olhando para a mudança que é previsível, porque tem uma mudança previsível. Quando a gente fala, por exemplo, de estações do ano, né? Então aqui em Brasília, por exemplo, a gente está entrando no outono, a gente está no outono agora. E aí, para quem está nesse habitat, quando a gente olha para fora, é um pouquinho mais frio. É uma estação que tem um pouquinho mais de vento, que é uma coisa que não tem em Brasília. A gente se assusta quando venta aqui, né? É uma estação que está se preparando para a seca. Então a gente começa a sentir na pele a secura, que vai ter o ápice ali em julho, quando a gente começa o inverno. Nosso inverno é ultra seco e quente aqui. Então essa variação, ela é esperada. Todo agosto de Brasília tem 30 e tralalás graus, 36, 37 graus, 12% de umidade do ar, desde que savana é savana. Então, tem um ponto aí que a gente sabe que vai acontecer. Então, quando a gente sabe que vai acontecer, a gente se prepara. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente descentraliza, cria redundância e cria resiliência. Né? Então, esses dois espectros de mudança, como a vida responde a esses contextos de mudança, seriam, por exemplo, duas estratégias que a gente tem. Mas a gente parte do princípio, quando a gente estuda a natureza, é que vai mudar. Não é e se mudar. Né? E aí é interessante quando a gente pensa na forma que a gente faz os nossos planejamentos, a gente projetava 5 anos como se nada fosse se alterar. Tudo estaria exatamente igual estava, né? Então a gente nunca coloca a mudança no nosso radar. Né? Ser humano parece que a gente gosta de criar ali um colchãozinho para tudo, né? Então esse colchãozinho que a gente tinha, assim, para a gente não bater na parede com força, não tropeçar ali, foi o colchãozinho que a gente criou. Isso não é natural. E o que a gente está vendo é que talvez esse colchãozinho que a gente criou ali para não se machucar tanto não esteja mais servindo nesse momento. A gente começou a gerar situações tão complexas quando a gente globalizou e se conectou com várias pessoas no mundo, que talvez esse colchãozinho não seja mais esse. Talvez seja a hora da gente ter resiliência de trocar essa armadura contra a mudança, né? E entender que a mudança talvez traga um ventinho gostoso aí no rosto, né? Do movimento e da gente poder gerar coisas novas. E um pouco entender, assim, você tem uma fala, a gente até colocou, acho que no descritivo, que há 83 bilhões de ano, é isso? É esse número? Tipo, Depende. tem muitos anos que a natureza ela tá se Isso. transformando, 3 né? bilhões. 3 3,8 bilhões, bilhões. 83 bilhões. É bi. É um pouquinho de tempo já. Muito. É, assim, como se isso fosse uma escola, né? Assim, como se Sim. ela vai aprendendo com ela e vai crescendo, né? E a história do homem, ele já é uma história mais recente que isso, né? Super.
Então, a gente vê o quanto, e do homem com o utensílio, ainda mais se sente ainda, né? Então, assim, o quanto existem, sei lá, ciência e uma técnica na natureza, uma tecnologia, que só especialistas acessam, mas também é um acesso de conhecimento, não é um acesso de construção com o conhecimento, né? Uhum. Por exemplo, os biólogos e tal, eles têm as rotinas lá, que são muito importantes e tal, mas, assim, o que eu vejo da biomimética é que ela é um campo que ela tenta trazer isso, essa área, essa ciência, essa tecnologia para outras áreas, né? Como se o homem pudesse replicar esses aprendizados, porque a gente também é isso, né? Tipo, saber como a gente funciona coloca a gente em outro lugar, Sim. filosoficamente falando, psicologicamente falando, fisiologicamente falando, biologicamente falando, enfim. Esse No conhecimento geral. acaba levando a gente para outro caminho também, né? Isso é muito interessante porque quando a gente se pensa quanto ser humano, quanto a consequência das tentativas de todos os nossos ancestrais, a gente não se coloca mais num lugar de só ser uma pessoa, sabe? Isso já é gigante. Isso já ser Sim, uma pessoa já é gigante. Mas a gente se coloca no lugar de se hoje eu estou aqui sentada com internet, conversando com você que está em um outro lugar, a gente está tendo uma oportunidade e um privilégio de poder estar trocando conhecimento com segurança dentro de um prédio que eu não faço a menor ideia quem são as pessoas que construíram, que estiveram aqui, colocando as mãos delas. é uma cadeia, né, de É uma cadeia interação. gigante. Se a gente for puxando isso dentro de uma cidade que foi construída aqui pelo meu avô e pelos avós de várias pessoas que saíram das suas zonas de conforto e vieram para cá para que essa capital existisse e que vem de um país e que vem de um planeta. E se a gente projeta isso ao longo do tempo, a gente tem um suporte de vida de 3 bilhões de anos com a gente. Então, a gente não está falando de uma inteligência que tem 30 e poucos falando aqui. Né? Se eu tenho aptidão hoje para trazer um conhecimento, foi porque os meus ancestrais tornaram isso possível. E quando a gente coloca como os nossos ancestrais, não só seres humanos, mas também as estratégias naturais, porque se eu consigo, por exemplo, gerar a homeostase no meu corpo, isso é uma estratégia que outros mamíferos também vão estar usando. Sim, Isso não é sim. uma exclusividade da Carol e da Ana, isso é algo que vários outros seres estão usando, né? E daí dá para a gente pegar uma infinidade de estratégias que a gente vai vendo a água, a gravidade, tudo que compõe o nosso planeta. Isso, eu não sei como chega isso para as pessoas, mas para mim chega com um acalento tão grande que é algo assim. Olha que Você não tá legal sozinho. a oportunidade que a gente tem de gerar uma condição melhor. E olha que interessante o nosso sistema, que foi uma criação, esse sistema que está rompendo agora foi uma criação nossa. Foi uma criação de pouco tempo, inclusive. Ela é uma criação um pouco secular aí. É coisa da Revolução Industrial para cá. E esse sistema ele está quebrando agora para dar oportunidade para a gente gerar uma coisa nova, para as próximas pessoas também poderem entrar nesse ciclo. Então, eu gosto muito de estudar a natureza, porque a natureza ela brinca com o tempo. A gente não está mais falando de uma mudança de um ano, a gente está mais falando de uma quarentena de um ano. Né? A gente está falando de 3 bilhões de anos. O que é isso? Né? E a gente também se coloca numa posição de os resultados do que eu estou fazendo agora, eu talvez não veja. Meus filhos talvez não vejam, meus netos talvez não vejam, e está tudo bem. Porque os resultados dos meus tataravós que eu estou colhendo agora, eles também não previam. Né? Então, quando a gente entra dentro desse fluxo, a gente traz a nossa reflexão para um outro lugar, que eu acho que é para onde as pessoas que estão com condições emocionais e financeiras e físicas nesse momento podem migrar para ajudar. Né? Então, eu tenho falado muito assim, primeiro, no momento onde a gente está fragilizado, a primeira coisa que você tem que fortificar é você mesmo. Então, olhando para dentro de si, pô, tô bem fisicamente, tô trabalhando, tô segura financeiramente,
Tô bem de saúde, as pessoas próximas a mim também estão, porque isso é muito importante em contexto humano. A gente é muito comunitário, muito mais do que a gente pensa. A gente se sente muito autônomo e muito modernista, muito individualista, mas a gente é ultra comunitário. Então, eu tô com isso minimamente cumprido, então eu posso servir, porque isso faz com que a gente gere coisas novas. E a natureza opera muito nesse modelo, né? Quando uma planta, né? Tem umas plantinhas assim. Eu pego, por exemplo, um pacová desse, ele não vai medir assim, do tipo, eu vou disseminar 30% mais de oxigênio aqui a partir da minha fotossíntese, porque chegou mais uma pessoa na casa da Carol. Não é sobre isso, é sobre ele existir, sobre ele dar o tempo todo, né? Isso em si já traz muita reflexão para a gente nesse momento, né? O que seria resultado, o que não seria, o que seria mudança, e aí por aí vai. É muita filosofia, Aí, né? pra sempre. Mas eu achei legal você falar do coletivo, né? Da comunidade, do comunitário, porque a gente está nessa fase de isolamento social. Ou tava, né? Porque agora algumas pessoas estão, outras não estão. Então, É, sabe-se lá em que fase estamos agora. é. Mas há uns dias atrás, onde, vamos dizer, havia uma recomendação, né, expressa de isolamento social, nesses últimos 2 meses, a gente entrou em contato com instâncias, experiências que a maioria das pessoas não estavam tendo, né? Tipo, como é ficar em casa? Como que é não correr o dia todo, né? Ou, enfim, como não é levar o filho para a escola, como é passar o dia inteiro com seu filho, ou, enfim, o seu trabalho, como é que ele funciona agora? Antigamente ele era muito de contato pessoal ou operacional, né? Lá no espaço dele tem um coworking, né? Tipo, tá, coworking é um lugar que as pessoas vão para trabalhar. Se elas não podem sair para trabalhar, para onde vai o Onde elas vão? Então, assim, eu acho que essa observação da natureza, e eu fiquei pensando, que você estava falando, essa coisa do coletivo e essa coisa da transformação e de como a planta decide, sei lá, liberar isso ou aquilo, mais ou menos, né? E aí eu lembrei de você contando a história do cerrado, das plantas do cerrado, que por causa vamos dizer, da menor demanda de água em certos períodos do ano, ela estagna o crescimento dela para poder economizar água, economizar energia e tal. Depois você explica melhor se eu não estiver explicando certo. Você tá linda. A Mariana Siqueira também tá ouvindo aí, que eu vi que ela entrou. Ixi, aí é perigoso. Aí é melhor incluir ela aqui para ela falar. E aí ela estagna, e quando volta a demanda de água, né, com mais abundância, ela volta a crescer, só que a condição espacial, né, de luz, de vento, de tudo é outra. E aí por isso que ela começa a ficar torta, porque ela vai acompanhando essa outra condição. Cara, o dia que você me falou isso, eu falei, gente, assim, e é um desenho que vai se fazendo tão, não é bonito, mas a história do desenho é bonita, né? Porque aquela forma não é porque ela não sabe crescer e cresceu torta. Torta. Tipo, ela é torta porque ela precisa se adaptar e ser inteligente para sobreviver, meu filho. Então, aquela coisa do novo normal, né? Tipo, a árvore normal é árvore reta ou árvore torta? Né? Então, assim, depende. E aí eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje, assim, nesse contexto novo, né? E é interessante que, será que essa coisa que a gente chamava de normal não era só um óculos que a gente colocou para filtrar tudo que a gente julgava que não era normal? Então, a gente estabelece o que é normal. Olha, então o que é normal é início, meio e fim. Uma pessoa que ela é normal, ela pensa numa coisa, ela faz uma coisa, ela termina uma coisa. Isso é normal. Então, será que isso não foi um óculos que a gente colocou e aí filtrou, sabe aqueles óculos de cor? Aí a gente filtra todas as cores que não pertencem ao normal, a maioria,
E a e gente que é trabalha com aquilo. divulgado, né? As paisagens que são Exatamente. mais divulgadas são de árvores densas, com muitas folhas altas, e Super, numa super. massa. Ninguém é acostumado a ver savana ser errado, porque só tem na África, no Brasil. E é feio, né? Então, E isso é aparentemente mato. é aspecto árido, né? Então já é um aspecto de recessão, né? Só que eu lembro, Isso. eu também morei um tempo com os biólogos quando eu estava lá em Londres. Eu morava com 3 biólogos que estavam fazendo PhD. Então imagina que universo novo que eu Que acessei, delícia. arquiteta. E aí, cara, eu lembro que eles falavam do Cerrado, assim, Com nossa, mas você não encantamento, sabe né? que o Cerrado é a maior biodiversidade do mundo? Você não sabe que as estratégias que o Cerrado tem são estudadas no mundo inteiro, Sim. porque ninguém entende como é que existe vegetação em condições tão restritas. Aí eu, cara, eu era de Brasília e eu nunca tinha tido contato É. com tanta Isso, ciência, sabe? isso é engraçado. Na biomédica a gente estuda. A gente faz uma brincadeira, né? Quando a gente começa a estudar, a gente pega fotos de sapos e a gente tenta entender por que a gente não acha um sapo bonito. Que quando a gente olha para um sapo, a gente não fala assim, ah, olha só o olhinho dele, tem uma verruguinha, a gente não tem esse impulso, né? Sim, E aí uma coisa que vem muito do nosso sistema social, cultural, é que a gente tende a achar bonito o que se parece com a gente. Então, assim, quem são as pessoas bonitas, inteligentes e legais que eu conheço? São as pessoas que pensam como eu, que concordam comigo, e que me apoiam. Essas são as bonitas, essas são as legais. Então elas têm que se parecer comigo. Então imagina o prisma de variação do que seria um valor quando a gente trabalha nesse espectro, né? Então quando a gente observa a natureza, a gente aprende um pouco a calar o julgamento do valor. De olhar e falar assim, ah, mas essa árvore é feia. Ah, mas esse cerrado não tem sim. nem onde andar, porque não tem aquela árvore grande. A gente Não aprende a traz calar sombra, isso. fica E a andando gente naquele calor. tem muito calor, a gente aprende a fechar isso dentro da gente, porque esse julgamento, ele não é do humano raiz, né? Ele é do humano, ele é do humano Nutella, ele é um humano moderno que foi construído ali, onde a gente estabeleceu assim, o que for liso, extremamente liso, o que for ladrilho, o que for limpo é o que é certo. Fora disso, não. Na natureza ela é controlada, então eu crio um canteiro e ali eu ponho um matinho. E o matinho só cresce ali. Porque se o matinho crescer aqui, no piso da minha sala, eu arranco e jogo fora. Porque não é para ele crescer aqui. Né? Então, esses limites, né? Essa construção que a gente faz afasta muito a gente de observar e de perceber a natureza. Eu gosto muito de falar para as pessoas, gente, a gente é natureza. Então, se você quer aprender a observar a natureza, observe sua pele ao longo do dia. Quantas vezes sua pele resseca ao longo do dia? O que acontece quando você come determinado alimento? O que acontece quando você come um alimento ruim? Como seu corpo reage? Você consegue descrever isso em uma lauda do Word, assim, sabe? O Word escreve uma lauda inteira, 500 Sim, caracteres sobre como a textura da minha pele se altera quando eu como um junk food ali. Isso é observar a natureza, porque é o nosso corpo reagindo a um estímulo que a gente está dando. Então, a natureza ela está presente com a gente o tempo todo. Ela está 24/7 em todas as nossas ações. Então, quando a gente tira o julgamento, quando a gente começa a trabalhar com não trabalhar mais com ai, gosto, não gosto, ai, quero, não quero, ai, o cerrado, isso, aquilo, ai, a gente começa a ir, inclusive, para um lugar de empatia que ajuda muito os nossos processos humanos. Né? Porque no dia que a gente consegue ter empatia, e aí aqui em casa é super engraçado, porque a gente vai conversando, dialogando muito sobre isso, né? Meu companheiro ele é artista plástico, ele estuda processos criativos inspirados na natureza também, né? Quase nada influenciei ele a fazer isso. E aí ele começou a desenvolver e a gente começa a conversar muito sobre empatia. E aí um dia eu fui podar uma planta, porque ela precisava ser podada, né? Ela está no ambiente artificial, dentro de um vaso, poucos recursos, e ela é uma planta de Mata Atlântica que gosta, que tem muita poda, né? A planta de Mata Atlântica ela desce muito, isso é importantíssimo para o solo, tem toda uma questão sistêmica sim, ali. Por isso que elas se quebram com tanta facilidade, se rompem, né? Para permear o solo, para enriquecer de nutrientes, para poder alimentar. Então fica esse ciclo.
E aí eu peguei essa plantinha e falei, vou podar, né? Porque ela tá precisando de poda. E aí foi uma DR aqui em casa. O que você Você está não vai fazendo? cortar. Você não vai cortar essa planta. Eu falei, mas ela precisa ser podada. Eu não acredito que você está fazendo isso, é um absurdo. E aí foi uma confusão, e aí depois a gente chegou à conclusão que ela realmente precisava ser podada. Compostei todos os galhos dela para ninguém traumatizar aqui na nossa conversa. Mas eu acho que quando a gente chega assim, no lugar de debater sobre isso faz com que a gente também se transporte a fazer isso também com outros seres humanos, né? Porque não podar, claro, mas se preocupar, né? Olhar sempre aquele vaso assim, tem que ser podado, não tem que ser podado? Não, mas peraí, o que é melhor? Não é sobre acertar a escolha, mas é sobre o processo de refletir bastante sobre o que a gente está fazendo. Será que é isso mesmo? Né? E isso uma autorreflexão, não como uma cobrança do outro, numa autorreflexão mesmo, né? Então, acho que isso leva as discussões para um outro lugar, né? E que talvez seja um lugar mais de pertencimento e de alento para esse momento que a gente vive, que é um momento tão denso, né? Tão complexo em todos os espectros, né? Gente, é outro olhar de vida, né? E eu acho que o que veio, assim, eu não sei se todo mundo percebeu isso, mas na quarentena eu percebi um ato de empatia e solidariedade e colaboração muito maior do que a gente estava acostumado a viver, né? Parece que as pessoas, assim, numa situação extrema, o que você precisa. Eu estou precisando, você está precisando. O que você pode me dar, o que eu posso te dar? E aí, aquela coisa, a gente até conversou um pouco disso, mas a coisa da troca monetária virou mais uma troca de assistência, né? As lives para poder arrecadar dinheiro e fundo para doação, né? De pessoas que têm um potencial de engajamento muito alto, né? E que por isso cobram caro, né? Porque eles têm esse potencial de engajamento, e aí o valor monetário virou um valor de troca, de assistência, né? Então, enfim, eu acho que são outros olhares. Eu só queria, eu acho que não teve muita pergunta, como a gente está já há 40 minutos, na verdade já 50, porque a gente entrou um pouco antes. O Insta expulsa a gente, né? Tem esse negócio de que ele fecha. Eu sou parem de falar. Fechar as lives assim. Perguntaram se a live ia ficar gravada. Ela fica agora, gente, no IGTV. Eu não tenho escolha. Se eu salvo, eu só posso salvar lá. Então, é bom porque fica lá para sempre. Legal. Né? As pessoas comentaram muito sobre o tapa na cara da sociedade, que a natureza dá. Adoro também, adoro esse momento tapa na cara, natural. A gente fica... Enfim, e os comentários de achar muito interessante. A Béia tinha perguntado da teoria U. Se você quiser fazer uma explicação bem rapidinha. A teoria U, ela trata do futuro emergente, né? Então, como que a gente pode projetar o futuro a partir do que emerge e não a partir do download do passado, né? Então, é uma abordagem que eu gosto muito, porque não é que a gente despreza o passado, ela trabalha muito com o presente, né? Ela trabalha muito com o presente e com a presença. Isso, por isso que é um U, que você desce até o fundo do U, e aí nesse fundo do U você tem só você. Né? Então, é você, sua pele, seu sentimento, seu coração e sua mente, né? Conectados. E aí, a partir disso, dessa autenticidade, a gente começa a emergir, né? Para um futuro. Então, é uma teoria linda do Otto Scharmer. Vale muito a pena a leitura e a prática. Eu acho que transporta a gente para um outro tipo de pensamento e acompanha muito bem a biomimética, porque a gente está falando aí de uma ancestralidade que a gente não conhece tanto e de uma projeção de futuro, né? Porque a natureza continua evoluindo.
também muito grande. A Clara, ela perguntou se é possível aplicar a biomimética na comunicação. Sim, Você é faz isso? super. Eu faço, sabe o que eu faço? Isso é o que eu falo dos estudos de biomimética, que a gente não vai aplicar exatamente a metodologia. A gente pode até aplicar a metodologia, mas quando a gente é imbuído muito dos pensamentos sistêmicos, isso começa a alimentar as nossas formas de trabalho também. Então, na comunicação, dá para a gente tirar vários exemplos, né, dentro do espectro natural. Eu gosto muito de estudar flores para comunicação. Para mim, na natureza, as flores são um case de comunicação. Elas se adaptam dentro dos ecossistemas para atrair o polinizador, né? E o polinizador também pauta toda a dieta em cima dela. Então, ali tem uma relação, um diálogo que é interessantíssimo de estudar. Então, tem flores, por exemplo, que elas investem em ter cores brancas e um cheiro muito agradável, porque elas vão abrir no meio do deserto, que é um lugar que não tem uma densidade cobrindo, ela não tem uma cobertura ali, e o polinizador dela vai ser morcego. Então, ele sente o aroma, e como a flor é branca num deserto, se alguém um dia tiver uma oportunidade de ver um deserto em noite de lua cheia, é incrível, porque fica tudo cinza. Fica tudo cinza, o cactus fica cinza. É uma das visões mais lindas. E aí a flor, ela fica uma coisa gigante branca ali. Então, que é uma estratégia totalmente diferente da Mata Atlântica. Então, as flores na Mata Atlântica, elas vão ser, na maioria das vezes, vermelhinhas. Porque é como se você. Sabe aquela brincadeira do pontinho? O que é o pontinho vermelho no meio da Mata Atlântica? Como o lá é muito lavado, chove muito, não adianta investir em aroma, né? É muito caro investir em aroma para ela, então ela vai investir em cor. Então, os polinizadores conseguem bater o olho num pontinho vermelho, que é a oposição do verde. Né? Então, Sim. independente de eu enxergar verde, vermelho ou não, eu estou falando de um contraste completo. Então, isso em teorias de comunicação dá para a gente ter, fora as flores do cerrado, né? Que aí a gente tem que ter uma live inteira só sobre flores do cerrado. Mas a gente consegue achar inspirações para sistemas de comunicação com muita eficiência quando a gente fala de flores. E é poético, né, gente? Vamos É combinar. muito poético. É muito poético. Eu dou aula de estética, né? E tem um vídeo do. Ai, eu esqueci o nome dele agora. Mas é um vídeo falando o que é beleza, né? Tem em português já até, mas é um vídeo antigo, sei lá, da década de 70, talvez. É bem antigo. E ele faz uns recortes e explicando um pouco o que é beleza, só que ele vai de um viés desde a matemática do olhar humano até a matemática, né? E aí ele mostra ele mostra um pouco qual é a estratégia da natureza de repetir padrões ou de criar novos padrões e repetir esses padrões para que aquilo para ter uma comunicação sobre aquilo que é, né? Então, assim, parece mesmo as paisagens mais, vamos dizer, mais não atrativa, se você começa a viver naquela paisagem, a ter mais contato com aquela paisagem, o seu cérebro ele vai se acostumando com aqueles padrões e começa a achar outros padrões nos padrões, nos padrões, e você começa a ver detalhes que você não veria antes, né? Então, assim, que é essa coisa do olhar para a natureza, né? Se a gente passa rápido, a gente não está incorporando aquilo. Quanto mais você incorpora e assimila, mais você vai aprendendo, né? E o nosso corpo é assim também, né? A gente está em anos de evolução. A gente não é o Sim. homem que a gente era, né? Na nossa E, origem. e resposta a contexto é a própria natureza, né? Se a gente Sim, puder transpor para qualquer área do conhecimento que a gente está falando, a vida responde sempre ao contexto, né? Então, que contexto é esse? Por isso que o nosso olhar vai se apurando quando a gente muda de lugar. Porque o nosso sistema vivo que roda aqui dentro da gente, ele responde a esse contexto. Então, quanto mais eu sim, conheço esse contexto, mais segurança eu tenho, mais previsibilidade, melhor eu reconheço esses padrões.
né? O nosso instinto, ele vai trabalhando isso. Então, por isso que a gente começa a ver detalhes, a gente começa a entender como que funciona a temperatura, até a hora que entra num lugar que não é mais desconhecido, e aí a gente entra numa zona de conforto onde a gente para de observar, né? E aí esse movimento, ele só vai voltar a acontecer quando a gente opta conscientemente, né? Que é que são exercícios, são coisas que a gente tem que conscientemente voltar lá e fazer. Né? Eu moro no Cerrado desde que eu nasci, então quando eu passo de carro, eu vejo mato, 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 árvore, 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 árvore. Não, peraí. O que eu tô olhando? Olha, uma mangueira, olha, é um ipê branco. Onde ele tá? Mato Então, isso é um dourado, é um exercício. capim, não é um É o capim mato. dourado, não é um mato. Quais os tipos de capim que estão aqui? Então, isso tudo é exercício de observação, né? Então, quanto mais consciente a gente vai, mais forte isso vai ficando. A Magda, só antes de acabar, a Magda, ela está perguntando como aplicar a biomimética no direito. Do direito é maravilhoso. Eu tive uma conversa com um advogado uma vez. Ele é um senhor já, e ele me explicou sobre direito natural. Não conhecia esse termo, né? Antes de ter contato com ele. E a gente trocou muitas ideias sobre o que seria isso no direito, porque o direito, ele, ele densifica e ele fala sobre as leis do nosso sistema. Né? Então, quando a gente fala de natureza pro direito, rola uma coisa assim do tipo, quê? Tipo eu. Não, a gente não é sistema natural, não. A gente é um sistema de leis humanos, a gente está totalmente separado. Né? Então, provavelmente é um dos lugares mais complexos de aplicação da biomimética, porque é um exercício realmente de retirada, de reconstrução praticamente completo. Nessa conversa, a gente falou muito sobre sistemas, sobre como emular sistemas, aprender a observar sistemas naturais, ajuda a gente a identificar como desenvolver melhores relações, né, dentro da área de direito. Mas aí eu acho que dá muito pano para manga isso. Não tem uma receita de bolo do tipo, aplique no direito assim. Eu acho que vem muito pela reflexão e pela observação da relação das espécies, porque as espécies se relacionam o tempo todo. Né? Quando a gente vê uma floresta com milhares de espécies lá dentro se relacionando e mantendo uma coesão, e aí quando eu falo coesão, vamos tirar aquele lugar do julgamento, do tipo, ai, Carol, mas o tamanduá comeu a formiga, tadinha da formiga. Então a gente precisa baixar esse lugar do julgamento para entender assim, tá, como que isso está funcionando quanto sistema. Eu acho que isso pode trazer uma série de reflexões sobre alterações que a gente pode fazer nos nossos sistemas legais. Claro, alterações seguras, né? Eu sou muito favorável à mudança, mas o nosso sistema não é. Então, a gente também tem que entender que a gente colocou aí no mundo um sistema que talvez demore um pouquinho para conseguir acompanhar essa vontade de mudar que a gente tem também. Muito bom. Eu estava lendo agora no finalzinho os comentários aqui das pessoas dizendo, né, dessa aplicação de sistemas e relações, a BEA, para a arquitetura. Bem, eu sempre tento trazer os arquitetos para a Arquitetura. biomédica, eles não vêm, eu não sei por que eles não vêm, mas eles deveriam Gente, vir. a arquitetura provavelmente é o campo mais É rápido de o aplicação de mais biomimética. rápido. Tem uma arquiteta